Um excelente dia a todos, que bom que nós estamos aqui reunidos mais um domingo, tendo o privilégio de louvar o nome de Deus juntos, como igreja, como família e como comunidade. E nessa manhã nós temos uma convidada mais do que especial, que é a Roberta Sara. Ela é muito especial porque, primeiramente, ela é membro da nossa igreja. Ela está aqui com a gente todos os domingos, junto com a sua família, com o marido Paulo, com a Lavínia, com a Amanda. Toda a família faz parte aqui da nossa comunidade. A Roberta Sara, ela é palestrante e escritora também. Inclusive, a devocional que nós vendemos aqui no começo do ano, Saradas para Sarar, foi escrito por ela, que tem abençoado a vida de muitas pessoas aqui na nossa igreja. E hoje ela tem o privilégio e a responsabilidade de trazer uma palavra para os nossos corações. E já foi usada no primeiro culto, e nós queremos orar pela vida dela agora, para que ela continue sendo usada pelo Senhor e abençoando as nossas vidas, que Deus possa abrir os nossos corações e, através da vida da Roberta, falar com a gente também. Vamos orar pela vida dela? Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela vida da tua filha. Obrigado porque o Senhor tem dado dons e talentos, tem capacitado a vida dela para falar com a vida de pessoas, para tocar os corações, Deus. Que nesta manhã as palavras da boca dela sejam colocadas pelo Senhor e que ela seja instrumento nas tuas mãos mais uma vez. Abre os nossos corações, que nós tenhamos as nossas vidas transformadas pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, graça e paz para todos. Gente, eu achei assim que no segundo culto eu estava mais calma, porque eu falei, já fiz o primeiro, segundo, brinquei, falei, no terceiro já vou estar tirando o sapato, sentando no sofá, mas não, tá assim não. Aliás, quantas borboletas no estômago, a gente fica um pouco nervosa com a responsabilidade realmente, acho que o Ked disse tudo, é um privilégio. Quando o Caio me fez o convite, eu tremi na base, eu falei, ai meu Deus, é diferente a gente falar para lugares em que a gente vai, e depois a gente volta para a nossa casa. Aqui é a nossa casa, então nós estamos aqui já há quase um ano na Hub, e eu trabalho fazendo isso já há 10 anos, mas é sempre do mesmo jeito. Uma moça falou para mim, ali na hora da saída do primeiro culto, eu achei que vocês não sentiam nada, que era tipo assim, pleno. Eu falei, não sei, mas eu? Meu Deus do céu, mas é uma bênção poder compartilhar daquilo que o Senhor nos confia, ainda que a gente vá tremendo. Eu sou assim o exemplo e a inspiração para aquelas tímidas, para aquelas medrosas. Então, aquela palavra que fica em Josué 1:9, seja forte e corajosos, que assim possamos ser naquilo que o Senhor nos confiou, que a gente possa não se acovardar diante das oportunidades, diante dos caminhos que Deus coloca diante da gente. Amém? E nós vamos falar aqui sobre a última mensagem da série Primeiros Passos. No mês de janeiro todo, cada domingo, uma pessoa aqui foi usada por Deus para falar sobre esse tema de primeiros passos. Estamos começando o ano e nada mais convidativo do que a gente entender quais são os primeiros passos para uma transformação. Todos nós precisamos de uma transformação em alguma área da nossa vida. Eu não sei você, mas eu tenho várias áreas e várias listas aqui de coisas que precisem ser melhorada. E você aprendeu aqui que toda transformação começa com uma decisão, que para qualquer mudança ocorra, é necessário, então, dar esse primeiro passo. E esses primeiros passos, eles foram compartilhados nos últimos domingos. Primeiro foi caminhar com Deus, foi a primeira mensagem aqui do ano. Segundo, descobrir novos propósitos. Terceiro, viver novas práticas. Quarto, celebrar as pequenas mudanças. O Caio falou sobre isso na semana passada. E hoje nós vamos abordar a importância de compartilhar as suas experiências. Sim, cada um de nós tem um propósito aqui na Terra, e cada um de nós carrega uma história. E dentro dessa história tem lições, aprendizados que nós podemos passar para outras pessoas. Então, nesta jornada de primeiros passos, esse compartilhar, ele está atrelado a uma inspiração para que o outro também possa, através do teu compartilhar, da tua história, daquilo que você puder ensinar, ele se inspire a também dar os primeiros passos dele. Você já pensou que você pode contribuir com a expansão do reino de Deus simplesmente se você compartilhar as suas cicatrizes? Eu acredito que cada um de nós aqui deve ter pelo menos uma pequena cicatriz no corpo. Se você não tem, o seu filho tem, ou alguém que você conhece tem, não é verdade?
E essa cicatriz, sendo sua ou sendo do outro, ela conta uma história. Eu tenho uma cicatriz em cada um dos meus joelhos e eu lembro exatamente o que aconteceu, o tombo que eu tomei, a dor que eu senti, o sangue que jorrou, para poder hoje ser uma cicatriz, o que um dia foi uma ferida. Então, nós também carregamos cicatrizes nas nossas histórias de vida. Nós carregamos cicatrizes emocionais. Nós carregamos cicatrizes até espirituais, de momentos em que nos afastamos de Deus, ou em momentos que nos revoltamos contra Deus porque perdemos alguém, ou porque passamos por um momento de luto, ou recebemos um diagnóstico e ali, de repente, houve uma ferida, uma dor, mesmo nessa relação com o Senhor. Mas o que hoje é cicatriz na sua vida, um dia foi dor, ela não dói mais. Ela está aí para revelar o que Deus fez. Quantos de nós passamos situações, enquanto a gente vive isso, parece que a gente não vai sair daquilo, é um turbilhão, e ainda que você queira e confie no Senhor, as suas emoções muitas vezes assumem o controle, te sequestram a tua razão, e simplesmente você pensa que não vai conseguir. Mas se você olhar para a tua história de vida, eu amo aquele versículo em Lamentações 3:21, se eu não me engano, que diz: quero trazer à memória o que me dá esperança. Se você olhar para a tua história de vida, coisas que você viveu ou que os teus pais viveram, que você achou que não ia conseguir sobreviver, hoje você sabe que você superou aquilo com a ajuda de Deus. Então, você pode inspirar outras pessoas que estão vivendo situações que um dia você já passou. E hoje você está num momento passando outros desafios, porque a vida é feita de desafios, em que você pode se inspirar em outras pessoas que estão à frente de você. É isso que nós vivemos no Evangelho, esse compartilhar uns com os outros. E aqui eu quero discorrer com vocês a história de uma mulher que, após ela ter tido um encontro com Jesus, imediatamente ela foi falar do que Cristo tinha falado sobre ela, do que Cristo tinha causado de impacto na vida dela. Essa história da mulher samaritana, que muitos de vocês conhecem, e que inclusive acabaram de cantar através dessa canção, onde ela foi inspirada na história de João 4. Nós vamos ler alguns versículos deste capítulo, não todos, eu vou pulando alguns versículos, por causa do tempo, para a gente focar na mensagem aqui principal, tá bom? Então, João 4, a partir do versículo 6, vai dizer assim: o poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água do poço e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter contato com os samaritanos. Você é judeu, ela disse, e eu sou uma mulher samaritana. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Versículos 13 e 14 agora. Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Numa outra tradução vai dizer que nós nos tornamos uma fonte a jorrar quando bebemos dessa água viva. E eu amo essa expressão. Versículos 28 a 30 vai dizer: a mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. E o versículo 39 encerra dizendo: muitos samaritanos do povo creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Eu não sei se você entendeu essa mensagem. Mas o encontro desta mulher com Jesus, Jesus foi ao encontro dela, transformou uma comunidade, transformou um tipo de povo que até não se dava muito bem com os judeus. Então, muitas vezes, nós nos limitamos de compartilhar Jesus. E agora não estou falando especificamente para você pregar para as pessoas, para você querer converter as pessoas, para você colocar medo nas pessoas que Jesus está voltando. Não é sobre isso. Até mesmo o fato de você convidar a pessoa para ir à igreja, mas essa pessoa vai à igreja ao ver o que você compartilha na sua vida?
Será que você compartilha partes de Cristo na vida das pessoas? Será que as pessoas conseguem perceber um cheiro, um pouco da essência de Cristo em você? Eu vivi desde os meus 5 anos de idade num contexto religioso. Eu sempre fui cristã e ali, aos meus 32 anos, foi quando eu tive um encontro real com o Senhor Jesus, que fez toda a diferença, porque apesar de eu viver na igreja, de eu trabalhar na igreja, de eu servir em ministérios, de eu ser batizada e ter um coração disposto à obra do Senhor, eu ainda não tinha bebido dessa fonte. Muitas vezes bebemos da fonte da religião, mas não bebemos da fonte da água viva, que é o Cristo. Porque quando bebemos da fonte da religião, a gente quer converter e consertar a vida do outro. Quando a gente bebe da fonte de água viva, a gente quer levar a esperança, a cura, a salvação, através da nossa história, através do que pudermos. E Cristo nos chama, ide e fazei discípulos, discípulos dele. Então precisamos carregar a essência dele. Essa mulher antes não bebia dessa fonte. Ela passou a beber dessa fonte, como Jesus disse, e ela passou a jorrar. Olha esse contexto, imediatamente a mulher saiu para contar. Então, eu queria convidar você a refletir sobre a sua história de vida e o que você pode compartilhar. Quanta esperança você pode levar se simplesmente você falar o que Jesus fez na sua vida, para alguém no teu trabalho, para alguém na faculdade, para alguém numa fila, aonde quer que seja. Nós precisamos ter essa sede dentro de nós de compartilhar a fonte que nós carregamos. A nossa vida cristã não deve ser apenas vir à igreja, participarmos do domingo, que é muito bom, termos esse tempo de comunhão, louvarmos, adorarmos o Senhor, receber uma palavra que nos anima. Mas, de repente, você vai para a tua semana e Jesus fica aqui. Não, Ele habita em você. A tua responsabilidade agora é ser lá no teu trabalho, na tua casa, na tua família, essa fonte a jorrar. Eu amo olhar para trás e pensar quem eu era e onde eu estava quando Jesus me encontrou. Não quando a religião me encontrou, quando Jesus me encontrou. E eu pergunto para você nesta manhã, para você refletir, quem você era? E onde você estava? Como você estava quando Jesus te encontrou? Você pode compartilhar isso. O que você fez para chegar até aqui? Quais são os passos que você deu? E também quais foram as pedras que você encontrou no caminho? E como Deus te deu graça e sabedoria para você retirar essas pedras? Você pode compartilhar. Saiba que a sua jornada pode tornar mais rápida e assertiva a jornada de outra pessoa. Se você não só compartilhar os seus acertos, mas também os seus erros e aprendizados. Aprender com os erros do passado pode ser uma escola para a nova geração não repetir os mesmos erros. Nós temos aí muitas vezes o GPS, que vai nos dando as orientações de onde está trânsito, que rota que a gente pode pegar melhor. Pensa que a sua vida é como isso. Você está adiantado no processo em relação a alguém. E existem pessoas que estão adiantados a você no processo em relação à tua vida. Então, é uma troca onde você já ajuda quem está lá atrás e você recebe daquele que está um pouco à frente. Você não faz ideia do quanto até mesmo os fracassos que você viveu pode servir de ensino e de encorajamento para o futuro de outra pessoa. Mas sabe que tem pessoas, não aqui em Sorocaba não existe isso, eu já fiz uma pesquisa, mas lá em São Paulo, capital, Grande São Paulo, outros estados por aí, que as pessoas pensam assim, o quê? Ninguém me ajudou. Quando eu mais precisei, aquela pessoa não esteve. Eu tive que me virar sozinha. Meu filho, você que lute. Aqui não tem gente que pensa assim, só para lá. E o que acontece com isso? Muitas vezes você retém algo que você poderia facilitar o caminho do outro por egoísmo, por ferida. Você sabe que o trauma faz isso. Ninguém me ajudou, então eu também não vou ajudar ninguém. Isso acontece muito com pessoas que vão morar fora do país. Já ouvi muitas histórias assim. E a pessoa está lá e consegue, com muita luta, o green card, todo aquele processo para conseguir as documentações, e chega uma outra pessoa e pergunta, como você fez? Você me ajuda? Tem uma dica? Tem algo que você pode contribuir? Ah, eu não sei. Eu não estou falando de gente que não é cristã, eu estou falando de pessoas que dizem carregar Cristo dentro delas. Então, nós, como cristãos, temos a responsabilidade de facilitar o caminho do outro. E
Há pessoas que têm dificuldade de compartilhar simplesmente por medo do outro assumir o lugar, do outro tomar o seu lugar. Isso acontece muito em empresa. Quem aqui, não vai levantar a mão, mas você sabe, talvez você tenha sido essa pessoa, espero que não, mas você talvez foi vítima disso, que você entrou num departamento e a pessoa que estava saindo do departamento, ela está saindo, ela não vai mais ficar naquele lugar e ela não passa o serviço para você de ruindade. Você fica querendo aprender o trabalho, você está disposta a trabalhar e não tem quem te ensine. Não faz sentido isso. Então, nós precisamos compartilhar, porque tem muitas pessoas que acabam não compartilhando por esse egoísmo. Agora, tem pessoas que compartilham também coisas ruins. Ah, gente, o povo brasileiro gosta de contar uma tragédia, né? Isso é muito do ser humano. Por isso que esses programas sensacionalistas fazem tanto sucesso. O que acontece? Vai lá contar o que o Datena falou, não sai porque, olha, o namorado matou a namorada, aconteceu tal coisa, e aí fica aquele clima. Nós vimos isso na pandemia, tanto que os psicólogos estavam trazendo a sugestão para as pessoas não virem mais televisão, notícias, mais nada, porque aquilo estava contagiando de tal maneira que a gente entra naquele frenesi das notícias ruins. Então, muitas vezes, você compartilha fofoca, ficou sabendo, mas aí, não é aqui, não, na presbiteriana não tem isso. Mas tem algumas igrejas que eu vim, assim, de uma outra linha, que fala, é para você orar. Só vou te contar, fulano e fulano está numa crise, estão quase separando, viu? Aconteceu, mas é para você orar. E assim vai. Então, a gente, às vezes, usa algumas desculpas para nós, na verdade, compartilharmos aquilo que não deve ser compartilhado. Mas isso vem desde o Éden. Eu fico pensando assim, nada teológico, gente, por favor, mas eu amo olhar a Bíblia e pensar em vários cenários, e uma vez eu pensei numa brincadeira e até uma piada, eu falei, já sei por que Satanás foi ali através da serpente tentar Eva. Porque a mulher, naturalmente, ela é um pouco mais compartilhadora. Nós damos a vida, nós amamentamos, e a mulher é mais presente na vida dos filhos, né, de modo geral, onde ensina a criança a andar, a falar. O pai faz parte disso também, mas a mulher acaba ficando esse tempo, principalmente nos primeiros anos, ali um pouco mais próxima. Então, a mulher ela não consegue ir no aniversário sem levar um presentinho. Não, amor, mas eu preciso comprar uma coisinha. Tipo, não dá para ir com a mão abanando. Normalmente, a mulher fica com o pedaço menor da mistura lá, da proteína, da carne em casa, né, gente? Né? Normalmente, a não ser que for a esposa do Lucas, que tem carne à vontade. Então, pode pegar à vontade. Mas, naturalmente, a mulher ela acaba sendo um pouco mais compartilhadora. Essa é a natureza dela. E eu brinco. Assim, olha, eu fico pensando que se a serpente fosse até Adão, eu acho que ele ia sentar debaixo de uma árvore bem tranquilo e comer aquele fruto bem tranquilo. Que ia compartilhar que nada. Mas, brincadeiras à parte, o que nós temos compartilhado? Porque Eva acabou compartilhando realmente o que ela nem poderia compartilhar, o que nem deveria compartilhar. Talvez você pense que você não tem nada de bom para compartilhar porque você não tem a fonte de água viva. Mateus 12, 34 vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Se você tem compartilhado coisas ruins, é porque o teu coração está contaminado, a tua fonte está contaminada. A água viva que Jesus nos dá, ela não apenas nos sacia, mas ela transborda, impactando as pessoas ao nosso redor. Quando nós vivemos na plenitude do Espírito Santo, nós nos tornamos testemunhas do amor e da graça de Deus. Essa é a nossa função. Agora, se de repente você não está fluindo desta forma, você precisa refletir quais são as pedras que estão entulhando a sua fonte. Até os meus 32 anos de idade. Eu sei, parece que eu tenho 32, né, gente? Mas eu tenho 44 quase. Mas até os meus 32 anos de idade, eu vivi uma vida cristã seca. Uma vida cristã como aquela figueira que não dava frutos. Que tinha aparência, mas que não dava frutos. Então, que fonte que existia dentro de mim? Mas eu estava entulhada de traumas. Eu estava entulhada de dores. O meu pai nunca me assumiu. Eu nunca conheci o meu pai. Ninguém nunca fez nada por mim. Eu fui abandonada, eu fui abusada, eu fui isso, eu fui aquilo. Esses traumas entulham essa fonte que quer jorrar. E nós precisamos pedir para o Espírito Santo examinar o que está entulhando aqui, esta fonte de água viva.
Talvez você seja por medo ou por vergonha, ou por timidez, mas o que eu vou falar? Ou aonde eu vou falar, em que contexto eu vou falar? Não necessariamente você precisa falar aqui, se Deus não apontar esse chamado tão desafiador. Eu prefiro muito mais escrever livros, porque eu estou lá quietinha, estou lá tranquilinha, as pessoas nem sabem quem eu sou. Eu estou aqui há quase um ano, muitas de vocês nem sabiam quem eu era. Eu chego e entro aqui confortável, recebo a palavra e está tudo bem. Às vezes Deus nos coloca nesse lugar de desconforto. Sempre fui uma pessoa muito tímida, muito medrosa, consequência das coisas que eu vivi. Então, é extremamente desconfortável para mim estar aqui. Como pode ser para você? Sabe aquela coisa de que, às vezes, você até sente de falar uma palavra para alguém no teu trabalho, na rua, na tua família, não sei. Você fica com aquilo te incomodando e você sabe que é o Espírito Santo, mas você recua. Aí, o que vai pensar de mim? Vai achar que eu sou louca? Vai achar que eu sou... né? O que eu estou falando? O que eu estou me metendo? Claro que existe a forma de falar, a maneira, o momento. Mas se você fica alerta com o Espírito Santo, se você sai da sua casa para o seu trabalho, não assim, mais um dia, mais uma semana, mais uma segunda-feira. É que aquela escola para as professoras, por exemplo, aquela escola isso. Porque aquele trabalho, aquilo. Não, se você sair com o pensamento, Senhor, eu sou um veículo da tua mensagem. O evangelho significa boas novas. Nós temos que ser mensageiros de boas novas, independente de ter título, diploma, faculdade de teologia ou não. Somos mensageiros de boas novas. Então, que nós possamos acordar e ter esse pensamento. Usa-me, Senhor. Seja no ônibus, seja no Uber, seja aonde for, que o Senhor possa me usar para a tua glória. Talvez você se ache improvável, incapaz, e você acredite que não tem nada de algo muito grande para compartilhar. Minha história, não passei por nada disso. Eu, quando conto meu testemunho, principalmente nos eventos de mulheres, que é o foco do meu chamado para mulheres, as pessoas veem, mas eu não passei um terço do que você passou. E eu falei, gente, dor não se compara. Dor é dor, simplesmente é dor. Então, o que você tem, o que você viveu, ainda que seja um testemunho bom, porque tem pessoas que falam, mas eu não tenho um testemunho de ex. Eu sou ex-drogado, ou isso, ou ex aquilo. Que bom, você cresceu no Evangelho, você nasceu no Evangelho, você não teve faltas na sua casa. Quando eu digo faltas, essas faltas mais substanciais, você teve uma família bacana, você é a pessoa preparada para entregar isso para quem não recebeu. Por quê? Você tem. Porque, naturalmente, nós damos do que recebemos. Então, você pensa, eu vou dar o quê se eu nunca recebi? Eu não tenho amor para dar, eu não tenho acolhimento para dar, porque eu não recebi isso. Nós recebemos da fonte de Cristo. Você pode não ter recebido da tua mãe, do teu pai, dos teus avós, dos seus familiares, das pessoas que mais deveriam te amar e te proteger. Mas Cristo é presente na sua vida hoje para reparar o dano que foi cometido contra você. Ele vai entregar para você, olha lá, Ele é a única fonte. Porque quando nós não temos essas bases fundamentadas, o amor, o afeto, o acolhimento, o que vai acontecer? Nós vamos buscar em outras fontes, nós vamos buscar em pessoas, nós vamos gerar dependência emocional com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, e nós vamos sufocar o outro. E não vai satisfazer. Ou vamos buscar no trabalho, nos títulos e nos diplomas, e nunca está bom. E você sempre quer mais. Ou em posses, em carros, e você sempre quer mais. E isso nunca vai te satisfazer. Por quê? São fontes rotas, são fontes que escoam, são fontes rachadas. Cristo é a única fonte que te enche, que preenche o que faltou e que faz transbordar para você poder jorrar na vida daqueles que também faltaram. Amém? Talvez você pense assim, mas a minha história de vida eu não posso nem abrir a boca para falar, Roberta, você não sabe o que eu era. Eu não fui boa coisa não, viu? Lá na minha adolescência eu era chamada do fulano de tal. Talvez você saiba os adesivos que existam em você. Mas Jesus está aqui hoje, retirando esses adesivos. Ele está retirando. Sabe, a tua mãe falava, você é burra, você não vai dar em nada. O teu pai falava, você vai ser um bandido, você não estuda. Eu não sei quais são os adesivos que fazem com que você acredite que você não é capaz. O Senhor está colocando adesivo de filho, de filha, de capaz, de competente. Eu estou com você, eu vou por você, porque é sobre Ele. Lembra? É dele, por Ele e para Ele todas as coisas.
A mulher samaritana também não tinha um histórico muito bom, não, gente. Ela era uma mulher questionável naquela época. Tinha tido 5 maridos e o homem que ela estava não era marido dela. E ali Cristo o encontrou e trouxe essa revelação a ela. Essa mulher estava ao meio-dia. O texto diz que Jesus foi ao encontro dela ao meio-dia. Por que, gente, essa mulher estava ao meio-dia? Num contexto em que lá, naquela época, as mulheres eram responsáveis por tirar a água do poço. Essas mulheres faziam esse trabalho pela manhã cedo, porque elas carregavam o balde de água, não dava para carregar aquilo no sol do meio-dia. Essa mulher estava lá meio-dia porque ela estava fugindo das outras mulheres, porque ela não era bem vista. E Jesus é especialista nisso. Aquela mulher adúltera. Jesus é especialista de pegar aquele que nada é, aquele improvável, aquele que tem até um nome manchado, porque ele limpa, porque o sangue dele restaura, porque o sangue dele renova. É isso que ele fez na minha vida e é isso que ele quer fazer na sua vida, se você permitir. Como eu disse um pouco aqui, a minha história de vida era aquela que tinha tudo para dar errado. Só que Deus transformou a minha dor em propósito. Apesar de tudo o que eu vivi. Minha mãe, quando engravidou de mim, tentou o aborto. A gravidez da minha mãe foi num contexto de violência sexual. Eu passei por abusos, eu passei por tantas coisas, mas não é sobre o que eu passei. Porque eu amo o versículo que diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, que a gente possa permitir o Senhor transformar as nossas feridas em testemunho. E o que você pode fazer para ajudar as pessoas? Eu também, quando comecei a ajudar as pessoas, eu só tinha a sede de compartilhar o trecho que eu já tinha vivido. Na minha cabecinha inocente e imatura, de 12, 13 anos atrás, eu achava, já estou totalmente curada. Ah, quanta cura eu ainda tinha para viver. Talvez você pense que você não está pronto, que você não está pronta. Ah, não, mas eu preciso que o meu casamento esteja perfeito. Ah, eu preciso que tudo esteja resolvido, que a minha empresa seja um sucesso, que eu tenha tantos seguidores no Instagram para eu poder ensinar algo para alguém. Não. O pouco que você já trilhou é muito. Os poucos pães e peixes que você tem em Cristo, na mão de Jesus, multiplica. Multiplica. Então, eu queria deixar aqui uma frase com vocês do livro A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. A Dama, Seu Amado e Seu Senhor, de T.D. Jakes, que diz: você jamais será totalmente curada se não aplicar o seu sofrimento levando cura ao semelhante. Compartilhar a sua história sendo um instrumento de Deus dará mais sentido ao sofrimento vivido. Quando você passa algo e que você compartilha o que você viveu e venceu, isso traz mais sentimento para o teu sofrimento. Não que Deus tivesse desejado isso para você. De maneira alguma. Existe o livre-arbítrio e as pessoas são contaminadas nas suas escolhas pela própria força do pecado. Mas Cristo está aqui para poder limpar, nos curar e nos dar uma nova vida. E eu quero encerrar aqui, vou pedir para o pessoal da banda vir, por favor, com 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, que vai dizer: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação que nos consola em todas as nossas tribulações. Para quê? Eu amo esse para quê. Ele faz toda a diferença. O para quê aponta para um propósito. Eu fui sarada para sarar outras vidas. Você talvez tenha sido transformado para transformar outras vidas. Para que a consolação que recebemos de Deus, de quem nós recebemos a consolação? Do Senhor, não das pessoas. Nós possamos, então, consolar os outros que estão passando por as mesmas tribulações. E eu gostaria que você fechasse seus olhos e eu quero encerrar lendo um texto que eu postei nas minhas redes sociais essa semana, com o título de Transforme a Dor em Propósito. Que você reflita sobre as palavras que eu vou trazer aqui. Pode soar contraditório, mas o trauma que um dia despedaçou a sua alma pode ser a chave para descobrir o seu maior dom. Não, isso não significa romantizar a dor ou ignorar o sofrimento que ela causou. Mas é reconhecer que, mesmo no terreno mais árido, Deus pode fazer brotar flores. O trauma, por mais devastador que seja, revela uma capacidade extraordinária de resiliência e empatia. Ele nos força a olhar para nossas feridas e enxergar nelas não apenas cicatrizes, mas marcas de superação e aprendizado.
Aquilo que um dia foi uma dor pode se transformar em sensibilidade para acolher a dor do outro, em força para erguer quem está caído e em sabedoria para caminhar por estradas que outros temem trilhar. Quando permitimos que Deus entre no processo, Ele transforma o peso da dor em uma ponte para a cura. E o que um dia foi fraqueza pode ser usado como ferramenta de fortalecimento. Aquilo que parecia destruição total pode ser a reconstrução de uma versão mais forte, mais sábia e mais humana de você mesmo. Seu trauma não define quem você é, mas a forma como você permite que ele seja usado pode ser o que mais te aproxima do propósito para qual você foi criado. Deixe Deus ressignificar a sua dor, porque no fim, aquilo que tentou te destruir se torna o maior propósito da sua existência. Pode abrir os olhos. Aquilo que tentou te destruir pode se tornar o maior propósito da tua existência. Eu não sei o que você viveu, mas o que eu sei, que todas as coisas que você viveu, se você permitir, elas vão contribuir, como diz Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito que Deus estabeleceu. Você carrega um propósito, como você ouviu aqui há umas semanas atrás, a mensagem. E que você possa compartilhar desse propósito, amém? A minha oração é para que Deus cure as suas feridas, para que o Espírito Santo desentulhe o que impede você de ser um compartilhador, seja dos erros, dos fracassos ou dos acertos. Ou até mesmo coisas boas, comida, viagem. Temos um amigo aqui que sempre compartilha para a gente as melhores praias. A gente não perde tempo e não perde dinheiro. O que você pode compartilhar? Você pode... A minha amiga que compartilha roupa, ela recebe roupa e essa aqui serve para você, Sara. E ela compartilha. Você pode compartilhar coisas pequenas, físicas, materiais, dinheiro, recursos, tempo, ouvido, oração, olhar, abraço, sorriso. O que você pode compartilhar? Amém? Deus te abençoe.